Fala galera, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo e hoje vamos dar sequência aí à aula, o curso de astrologia que a gente vai ter aqui neste canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente vai adentrar um pouco mais nos 12 signos do zodíaco na questão dos elementos. Então vamos a eles. Vamos começar pelo primeiro signo do zodíaco, que é o signo de Áries, e a gente vai para o próximo signo do fogo, que é o signo de Leão, e depois a gente vai voltar para o próximo signo de fogo, que é o signo de Sagitário, voltando então à própria tríade do fogo. Qual que é a questão aí? A gente tem tríades, a gente tem 4 signos, 4 elementos, e a gente vai ter 4 tríades. A tríade do fogo, da terra, do ar e da água. Então a gente vai fazer uma questão aí de todos os elementos, a gente vai fechar os 12 signos falando dos elementos. A gente vai começar falando da tríade do fogo. Por que a tríade do fogo? Porque a tríade do fogo é formada por 3 signos. Esses 3 signos do elemento fogo compõem os 3 que formam os 3 signos que são do elemento fogo. Depois a gente vai ter 3 da terra, 3 do ar e 3 signos do elemento água. Os signos do fogo, então, são o signo de Áries, o signo de Leão e o signo de Sagitário. Quando a gente consegue compreender as tríades, a gente consegue compreender uma outra relação aí na astrologia, que é uma relação correlacionada, correspondente aos relacionamentos. Então, o signo de Áries busca como paraíso astral o signo de Leão, que é o próximo signo do fogo, e o signo de Leão busca como paraíso astral o signo de Sagitário. Como o signo de Sagitário seria o último signo do fogo, ele vai voltar para o primeiro. O signo de Sagitário busca como paraíso astral o signo de Áries. Então a gente tem o signo de Áries, de Leão e de Sagitário como exemplos, aí, como figuras, como arquétipos de signos do elemento fogo. O que é o elemento fogo? O que é o elemento, o primeiro elemento que a gente vai ter na astrologia? O que é o elemento fogo? O elemento fogo nada mais é do que todos aqueles signos que têm este elemento são signos que olham para si mesmo, que procuram ser protagonistas, que procuram se colocar em primeiro lugar e são o foco da situação. Eles têm o ego um pouco mais forte, eles têm uma noção de si mesmo um pouco mais forte, tendem a querer se reafirmar mais, têm uma imagem de si mesmo e uma imagem para o grupo mais forte e mais intensa, ligado à própria honra, ligado à própria quem eles são. Então, os signos de fogo, aonde a gente tiver signos no fogo, no mapa, a gente vai ter que ser protagonista, é onde a gente é protagonista, onde a gente se coloca em primeiro lugar. São momentos e arquétipos que são intensos, que são íntegros e verdadeiros. O signo do fogo carrega muito essa essência de ser quem ele é, de ser intenso, de ser forte, né? Os signos do fogo têm muito essa característica. E muito importante, eles investem em si mesmo. O signo do fogo ele também é alegre, ele é entusiasmado e ele é de colocar o investimento nele mesmo. Ele é autocentralizador. Agora a gente vai falar um pouquinho dos signos da Terra, que são Touro, Virgem e Capricórnio. Continuando no mesmo sistema que a gente vem colocando aqui, o signo de Touro vai procurar o signo de Virgem como paraíso astral. O signo de Virgem vai procurar Capricórnio como seu paraíso astral, e o Capricórnio, como é o último, vai voltar para o signo de Touro como seu paraíso astral. Né? Depois eu vou dissecar um pouquinho mais para a gente entender o que é essa relação de paraíso astral. Mas basicamente é isso. Os signos da Terra, Touro, Virgem e Capricórnio, são signos que têm o pé no chão, que são ligados ao trabalho, à matéria, né? Para eles é muito importante a matéria, o que é sólido, o que é concreto, né? É difícil tu trazer uma questão aí para um signo de touro que seja um signo de touro. Que siga um signo de terra, touro é um signo da terra. Mas tu trazer uma questão para um signo de terra que é filosófica, que ela é de uma criatividade diferente, de uma coisa que ele não lida na prática. Para ele pode até ter o interesse, mas o interesse real dele está nas coisas da matéria, está nas coisas do dia a dia, está na responsabilidade, no trabalho, na matéria. Então, essas são as características aí dos signos da Terra. Continuando, então, a gente vai para os signos do ar. Os signos do ar são Gêmeos, Libra e Aquário. Gêmeos é o primeiro signo do ar. Ele procura como paraíso astral o signo de Libra. Libra procura como paraíso astral o signo de Aquário, e Aquário, como é o último, procura de volta o signo de Gêmeos como paraíso astral.
O signo do ar, o elemento ar, ele diz para nós tudo aquilo que tem a ver com relacionamentos, com intelecto, com tecnologia, com inventividade, com relacionamentos, com futuro, com comunicação, com inteligência, com trocas, né? Competição e também, não só competição, mas também junção de grupos. A questão do signo do ar, ela sempre vai trazer a questão de relacionar-se. O que, que o outro tem? Qual que é a ideia do outro? O que, que ele pensa? Né? Quais são os pensamentos diferentes? Tem como a gente agrupar esses pensamentos? Todos os signos do ar vão fazer essa soma no sentido intelectual e comunicativo. Então, esses são os signos do ar, Gêmeos, Libra e Aquário, e é mais ou menos por aí que funciona e o que, que eu tinha para dizer sobre o elemento ar. Depois, para fechar, então, a gente vai ter os signos da água, que são eles Câncer, Escorpião e Peixes, que é o último signo do zodíaco. O signo de Câncer é de água, né? E é o primeiro signo do elemento água que a gente vai ter. É o quarto signo do zodíaco. O signo de Câncer, ele vai ter como paraíso astral, ele vai procurar o Escorpião. O Escorpião vai ter como paraíso astral o signo de Peixes, e como o signo de Peixes é o último signo do zodíaco, ele vai procurar o signo de Câncer, voltando assim ao início, fechando assim a tríade, os 3 signos da água. E o que, que o elemento água tem a nos dizer? Né? O elemento água nada mais é do que emoção, espiritualidade, sentimento, nuance, intuição, todas as nuances da fé aí, da espiritualidade, de uma questão mais emocional, né? Uma questão talvez de memória, de outras vidas, tem toda uma pegada mais intuitiva e um pezinho na espiritualidade. A gente pode dizer que o elemento água é um elemento muito espiritual, muito impalpável, né? O que seria mais subjetivo, se onde você largar a água, ela vai descendo, ela vai escorrendo, é difícil de conter a água, né? A não ser que seja um recipiente como um copo ou alguma coisa do tipo, você contém ali. Mas a água do rio, ela tende a fluir. Então, os signos da água são fluidos, né? É mais ou menos isso que eu tenho para dizer hoje sobre os signos do elemento água e a tríade da água. Existe outra questão que é muito interessante de a gente falar sobre os signos e os elementos. Os signos de fogo, eles dominam e são o inferno astral dos signos da terra. Os signos da terra dominam e são o inferno astral dos signos do ar, os signos do ar dominam e são o inferno astral dos signos da água, e os signos da água dominam e são o inferno astral dos signos do fogo. Logo, a água apaga o fogo e a gente fecha aí os 4 elementos, dando cabo aí da própria relação entre os 4 mesmo. E o que que acontece? O que que seria essa dominação? É como se, em questão de inferno astral, é como se o signo de trás desse origem ao signo da frente, né? O signo de Áries, ele desse origem, ele encabeçasse, antes dele vem o Peixes, mas o Áries está antes do Touro. Então o Áries, ele vai dar origem para o Touro. O Áries é começo, o Áries é iniciativa, é energia de arrancada. O Touro é continuidade, é desenvolvimento. O Touro, por sua vez, é continuidade, desenvolvimento, e o Gêmeos é relação. Então a gente inicia algo em Áries, desenvolve em Touro, traz para uma questão de comunicação de grupo de diferenças e misturas em Gêmeos. E Gêmeos é intelecto, e o intelecto domina a emoção, que é em Câncer. Por aí a gente pode fazer relação dos 12 signos em relação à dominação, inferno astral e de dar origem, porque a gente começa no 1 e termina no 12. A questão do paraíso astral seria uma questão de relacionamentos e uma questão de procura. Vou usar como exemplo a tríade da água. O Câncer, ele é um signo que ele tem uma dificuldade em expor o que ele pensa no sentido emocional, ele não quer agredir os outros. Então, como ele não quer agredir os outros, ele tende a se recuar em questões emocionais e ficar dentro da sua própria armadura, da sua própria couraça, da sua própria casquinha do caranguejo, né? Ele tende a se recuar. Ele olha para o escorpião, muitas vezes, como um signo que consegue transpor isso e falar o que pensa, ser verdadeiro, trazer essa energia de volta. Poxa, eu penso isso, não gostei disso, né? O escorpião tem uma fama aí de vingativo por conta disso, porque ele fala e ele expõe, muitas vezes, as questões emocionais dele. E isso passa uma segurança para o canceriano, que é muito mais político e aprende a lidar diferente com as situações. Ele muitas vezes se resguarda. Então o câncer olha para o escorpião, poxa, que corajoso. O escorpião, por sua vez, ele tem uma questão
às vezes muito ácida, e às vezes ele fala o que não precisa por conta da língua ácida e acaba magoando as pessoas. Ele olha para o Peixes que resolve isso de uma outra forma, falando pela tangente ou se afastando. Então o Escorpião vai procurar o signo de Peixes, como um paraíso astral, como algo e alguém que reage de uma forma diferente dele e que ele às vezes gostaria de reagir. Então ele pensa, eu gostaria de me relacionar com essa pessoa tem muito a me ensinar. E é uma relação fluida e fácil. Então o Escorpião vai ter como paraíso astral o signo de Peixes. E o signo de Peixes, por sua vez, como tem esse escapismo e uma questão às vezes mais de fuga ainda, que é tipo, poxa, ninguém me compreende nesse mundo cruel. Né? O peixe tem uma questão de vítima diferente do canceriano. Né? Uma coisa mais sensível. Tipo, eu estou tão magoado e tão ofendido com o que o mundo me fez que eu vou embora. E o câncer não vai embora. Ele simplesmente não fala, ele não toca no assunto. Então, muitas vezes o pisciano vê o canceriano em posições de destaque, em posições que tem que se lidar com uma responsabilidade, e ele não vai falar tudo, ele vai ficar na dele, e ele fala, pô, que interessante, esse signo conseguiu vir para o mundo, trazer as questões reais e práticas do mundo, do cotidiano, né, do mundo da matéria, e eu não consigo, mas ele consegue se relacionar. E ele se relaciona bem com o sentimento dele. Então isso é muito interessante. Então a gente consegue ver uma tríade da água. Pessoal, é óbvio, né, que a gente vai ter uma tríade do fogo também, uma explicação para tudo em relação a todos os signos que eu posso dissecar em mais outros vídeos. Mas hoje é para a gente conseguir penetrar um pouco mais no conteúdo de astrologia e trazer para vocês o que seriam os elementos dentro da astrologia. Bom, galera, era isso que eu tinha para falar numa aula 2 de astrologia. Hoje falando então dos elementos, dos signos e seus elementos, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. A sua dúvida pode gerar um outro vídeo. Deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo que a gente se vê na aula 3. Até a próxima!